Nós queremos agradecer ao nosso Deus mais esse culto. E sim, nós estamos chegando agora, hoje, na terceira mensagem dessa minissérie de clamor e fé, de oração e fé, em que nós estamos tirando algumas lições do texto que está lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então você já vai abrindo sua Bíblia, Lucas 7, versículos de 1 a 10, porque a gente vai reler mais uma vez esse texto, pela terceira vez, esses 10 versículos, e vamos então encerrar hoje a reflexão sobre isso. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero conversar com vocês sobre algo que tem me chamado a atenção nos nossos dias, que tem sido um sentimento, ou talvez atitudes que revelam um sentimento de insensibilidade nas pessoas. Parece que a gente está vivendo um tempo tão duro e tão pesado, que tem pessoas, não são todas as pessoas, mas tem pessoas que começam a acreditar que está tudo bem, quando não está. Eu sei que aqueles que lidam diretamente nos hospitais, no enfrentamento, ou aqueles que estão tendo que lidar com pessoas na família, que foram aplacados por essa pandemia, ou infelizmente aqueles que perderam pessoas, tem uma outra sensação, com certeza. Mas há um número expresso na população que parece que perdeu a sensibilidade, parece que não entende o que está acontecendo. Só que isso não é novidade, isso não é só coisa da pandemia. As pessoas, elas são insensíveis a tantas coisas. Eu lembro que, quando eu era criança, eu gosto muito de filmes. E um filme que me marcou muito quando eu era criança, e muita gente da minha época também gostava de assistir esse filme, era o filme de Rambo. Porque o Rambo era um soldado que sozinho ele conseguia derrotar um exército todinho. E aí uma coisa que me chocava quando eu era criança, é uma cena em que o Rambo, ele se machuca, e para evitar o sangramento, visto que ele não tinha lá um curativo, não tinha como fazer uma costura, ele pega a faca dele, pega a pólvora, faz um fogo, esquenta a ponta da faca, a ponto dela ficar flamejante, e ele faz uma cauterização, fechando a ferida. Rapaz, aquilo me dava uma agonia assistir aquilo. Eu ficava imaginando em mim aquele negócio. Mas a ideia de cauterização é realmente você fechar essa ferida. Mas eu não sei aqui quem já passou por isso, mas quem já levou uma queimadura e que fica cauterizado a pele, fica ali uma área da sua pele marcada por uma queimadura, o que acontece na cauterização é que você também perde a sensibilidade nessa área. Você perde a sensibilidade, porque aquela pele ali é como se ela tivesse morrido para a área sensível. Ela fechou, mas ela morreu para a área sensível. E lá, não precisa abrir a Bíblia não, porque mantenha a sua Bíblia em Lucas 7, mas lá, em 1 Timóteo, capítulo 4, olha o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Um recado que ele está dando aqui para um filho na fé, um outro líder de igreja, e ele está alertando sobre dias difíceis. Olha o que ele diz, Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo está dizendo aqui, agora, no ambiente espiritual, em que haverão dias, isso no passado dele, no nosso passado, isso era o presente dele, e ele está falando de dias futuros, talvez o nosso presente. E Paulo está dizendo que chegarão esses dias em que as pessoas terão a mente cauterizada a respeito, inclusive, das coisas de Deus. Vão dar ouvidos a outros que não são de Deus. E vão achar que está tudo bem. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente fica mais insensível, cauterizado com alguma coisa, a gente não se espanta mais. Sabe, quando acontece alguma coisa em que a gente já está tão acostumado a lidar com aquilo, aquilo já não causa mais um susto, um espanto. Vai conversar com quem trabalha nas ruas, ou quem trabalha no ambiente militar, que tem que lidar o tempo todo com situações muito sérias. Com o passar do tempo, a pessoa vai achando normal algumas coisas, apesar de serem coisas muito graves, porque vai cauterizando a mente. E aonde eu quero chegar com isso? O que me parece é que muito do meio cristão, nosso meio,
a gente já não mais se admira das coisas de Deus, porque a gente está insensível às coisas de Deus. Então, para introduzir essa última mensagem sobre oração e fé, a gente tem que dar um pontapé inicial e pensar, caramba, será que eu ainda me admiro das coisas de Deus? Será que eu leio a Bíblia e digo, eu já conheço esse texto, isso aqui não me toca mais, eu canto uma canção e eu não choro mais, eu não me conecto mais com Deus, eu venho para a igreja e o culto para mim é só mais um momento, não é um momento em que eu me entrego, ou então eu estou na minha casa, me ajoelho e oro e nada acontece, nada muda no meu coração. Porque às vezes a gente ora esperando que mude algo a partir de nós, em Deus, e que Deus faça tudo acontecer. Mas será que tem mudado em nós? Então, o que eu quero pensar hoje com vocês é sobre essas mentes cauterizadas. É sobre a possibilidade da gente forçar uma sensibilidade e dizer assim, Deus, eu quero te sentir, eu quero te ouvir também. Porque se a gente tem que falar aqui sobre oração e fé, a gente, quando fala oração, a gente está dizendo, eu estou falando com Deus. Eu estou orando, mas a gente também espera muito ouvir o que Deus tem para falar, a resposta de Deus na oração. Então, para encerrar essa série, a gente também vai falar de resposta. Mas vamos ler mais uma vez, Lucas 7, versículo 1 ao versículo 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isso, porque ele é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6, então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às ordens, e digo a este vai, ele vai, e outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que o nosso bom Deus aplique essa palavra, essa mensagem em nossos corações, e que nós sejamos cada vez mais conscientes daquilo que Deus também tem a nos falar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, nessa série, nas 2 últimas quartas-feiras, a gente falou sobre a figura desse escravo, uma pessoa sem nome, que tem uma participação muito efetiva nessa história. Uma pessoa que não precisou ser nomeada, mas que era uma pessoa muito importante. Tanto importante para aquele centurião, como importante para os chefes de sinagoga, um escravo. Também falamos aqui sobre judeus amigos de Jesus, que eram justamente esses anciãos, líderes de sinagoga, que vão até Jesus clamar, ter um diálogo com Jesus, já é uma quebra na religiosidade deles isso aqui. E eles não vão somente clamar um favor de Jesus, eles vão clamar um milagre de Jesus. Eles já entendiam que algo mais tinha em Cristo. Depois, nós falamos do centurião, que se considerava indigno, porém nós percebemos que ele era um homem de fé. Apesar de, compreendendo essa história dentro da sua localização histórica, esse centurião ainda nem poderia ser considerado, enquanto essa história acontecia, como um cristão, porque o cristianismo ainda não era nenhuma religião pregada e propagada, era Cristo ali. Mas esse centurião já estava se convertendo, ele já estava mudando o coração. E aí, hoje, nós chegamos a esse último momento, os versículos 9 e 10, em que nós temos algo curioso da atitude vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Jesus que se admira. Eu falei no começo, antes da gente entrar nesse texto, sobre a ideia da gente ter a mente cauterizada, da gente ficar insensível. Eu penso, olhando para a palavra de Deus, tentando entender Deus e entender Jesus, que afinal de contas Jesus é Deus. Jesus sendo Deus, Ele sabe todas as coisas.
sabendo de todas as coisas, nada espanta, admira Jesus, porque ele já sabe de tudo. Como é que ele se surpreenderia, sabendo ele a atitude daquele camarada? É interessante, porque o evangelista vai narrar isso, ele diz que Jesus se admira, ou seja, aquilo foi expressado. Não só foi uma coisa nas entrelinhas, eu acho que Jesus se admirou, não. Algo se expressou ali, no semblante, na atitude de Jesus. O que o texto nos diz é que Jesus se admira. Ele se admira de quê? Da fé daquele homem. A gente falou quarta-feira passada, como é que aquele homem podia ter essa fé? Ah, tudo bem, pastor, ele estava vivendo nos dias em que Jesus andou sobre a terra, mas aquele homem não convivia com Jesus. Nós elucubramos aqui que de repente aquele homem ele era um praticante do judaísmo pela patente, pelo envolvimento com Roma que ele tinha, e pelo fato dele ter pedido um favor a anciãos judeus, e eles terem obedecido. Então, com certeza aquele homem tinha um engajamento com o judaísmo. Como é que aquele homem desenvolve uma fé em Jesus, então? Porque o judaísmo não pregava Jesus. Na verdade, o judaísmo foi um dos movimentos que tentava prender Jesus, junto com outros ali. Ele era contrário à pregação de Jesus, esse movimento. E Jesus se admira da fé desse homem. A gente pensou semana passada que de repente esse homem só ouviu falar de Jesus. Ele não era seguidor, ele não estava no meio das multidões. De repente ele não estava entre os tantos milagres que Jesus fez. De longe ele ouviu Jesus. E foi tanto que o texto que a gente trouxe semana passada, o homem, ele nem quis que Jesus fosse até sua casa. Ele se viu indigno de receber Jesus. Ou seja, ele não teve ainda nem esse contato pessoal com Jesus. Mas Jesus se admira da fé daquele homem. E aí você pode dizer, pastor, mas naqueles dias, imagina o que era ser um discípulo daquele, de você ver 3 pães e 2 peixinhos alimentarem uma multidão, um milagre na frente de todo mundo, você assistiu um milagre. Imagina, pastor, você está num barco ali no meio de uma tempestade e vem Jesus andando sobre o mar. Imagina, pastor, você saber que Jesus entrou dentro de um funeral com o defunto já fedendo, morto, as pessoas chorando, e daqui a pouco saiu o defunto, tirando as faixas, vivo. Imagina, pastor, como era estar com Jesus naqueles dias, a nossa fé seria outra. Será, irmãos? Será que a nossa fé seria outra? Será que naqueles dias também não tinha pessoas com a mente cauterizada, insensíveis? Será que não houveram pessoas que viram milagres acontecendo e depois saem, mas esse Jesus não é isso tudo não? Será? Você teve seguidores de Jesus, gente que caminhou, que viu coisas nunca vistas antes, como Pedro, e mesmo assim ele teve a cara de pau de mentir, dizendo que não conhecia Jesus, quando ele foi preso. Nós somos humanos. Para falar sobre oração e fé, sobre clamor, nós precisamos abrir a nossa mente para Deus, abrir o nosso coração para Deus. Pastor, mas eu não tenho essa sensibilidade, eu não ouço Deus falar. Será que não? Será que Deus já não está falando tanto? Será que Deus já não está fazendo tanto barulho? A gente fala para Deus. A gente precisa ter esse contato. A oração é um combustível do crente. A gente tem que orar. Mas e o modelo da oração? O modelo é o seu contato com Deus. É o seu jeito de falar com Deus. E aqui você tem, então, um homem que não fez muito esforço. Ele creu em Jesus Cristo. Esse centurião romano, ele não fez um roteiro de viagem, ele não fez uma romaria de joelhos, ele não fez um grande sacrifício, ele não depositou rios de dinheiro para os cristãos. Ele creu. Ele desenvolveu a fé. Ele sabia que Jesus podia fazer algo. Então isso, irmãos, tem que estar dentro das nossas orações. A gente tem que orar sabendo que Jesus é capaz, não duvidando, não achando assim, rapaz, eu estou orando, eu não sei o que vai acontecer, mas não custa nada orar, né? Isso não é fé. A fé é dizer assim, Senhor, estou entregando nas tuas mãos,
E talvez não aconteça, mas eu creio no teu poder. Porque se não acontecer, é porque o Senhor não quer, e eu aceito a tua vontade. Isso é fé. Mas não é fácil. Porque nós somos educados a ter os nossos pedidos atendidos. Quando não temos nossos pedidos atendidos, a gente fica com raiva. Isso desde criança. A gente faz isso com Deus. Jesus se admira. Deixa eu ler um outro texto curioso aqui, que na verdade é somente esse segundo texto que traz essa situação em que Jesus se admira. Só tem 2 textos na Bíblia, 2 situações que traz isso. Está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu já vi que alguns já estão abrindo a Bíblia, então vou dar um tempo para vocês. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo, não desmarcando aí Lucas 7, porque vamos retornar para lá. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias, circunvizinhanças a ensinar. Olha o que aconteceu aqui. O segundo relato dos evangelhos que diz que Jesus se admira, é quando Jesus se admira da incredulidade. Só tem 2 situações: quando Jesus se admira da fé daquele centurião, e agora quando Jesus se admira da incredulidade das pessoas que eram os vizinhos da família de Jesus. Olha que situação. Esse texto é tão forte para mim, ele ensina algo tão pesado, que o texto diz que Jesus não realizou tantos milagres na sua terra. Gente, esse povo, que era vizinho de Jesus, que viu Jesus adolescente, que viu Jesus criança, que deve ter ouvido o choro de Jesus na madrugada, quando o bebê acordava, esse povo perdeu a chance de ter milagres de Jesus na sua terra. Sabe por quê? Porque eles tiveram a mente deles cauterizada. Eles estavam insensíveis. Eles tinham Jesus na frente deles e diziam: mas vem cá, não é aquele carinha, filho de José, de Maria, sabe? Ele é um comum entre nós. Ele não é isso tudo não que estão dizendo. Jesus, falaram a respeito de Jesus dessa forma, que ele não é isso tudo. Irmãos, nós devemos ter uma fé, desenvolver uma fé, ter uma prática de oração, a ponto de causar uma admiração em Jesus. Eu sei que Jesus já sabe todas as coisas, eu sei que Jesus já sabe a oração que você ainda vai fazer, as palavras que você ainda vai tratar com Ele, Ele já sabe. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a fé é algo que precisa ser desenvolvido. E isso vai coincidir também com as nossas orações. Pode ser, irmãos, que uma oração muito bem feita, né, se é que isso existe, que uma oração com as palavras muito bem escolhidas, sabe, possa emocionar pessoas, possa fazer você pensar: puxa vida, eu queria orar tão bonito como esse pastor, como aquele irmão. Rapaz, ele cita umas palavras, ele cita uns textos da Bíblia no meio da oração. Tem oração que a gente ensina a Deus na Bíblia, né? Está falando com Deus e falando da Bíblia para Deus. Ó Deus, sabe aquele texto? Aí Deus, eu sei desse texto. Fui eu que mandei escrever. Mas, gente, Deus sabe de tudo, Jesus sabe de tudo, o Espírito Santo já sabe. E quando você nem sabe orar, o próprio Espírito Santo ora por você, porque Ele já sabe. Ele já sabe o que você precisa, o que você está sentindo. Porém, irmãos, ter uma fé que atrai a admiração de Jesus, tem que ser uma fé insistente. É isso que eu aprendo com esse centurião. A fé desse centurião é uma fé insistente. Ele não desiste. Ele continua tentando. Quando ele consegue a atenção de Jesus, ele pede outra coisa para Jesus: venha, mas não, no meio do caminho Jesus já estava indo. Ele insiste. Ele tenta convencer Jesus: Jesus, eu mando, eu sou um centurião, eu tenho pessoas debaixo da minha ordem, eu mando neles, eles obedecem.
Se o Senhor mandar, a cura vai chegar. Isso é uma fé que atrai a admiração de Jesus. Não sejamos, irmãos, como aqueles vizinhos de Jesus, da cidade onde ele morava. Pessoas com a mente cauterizada, que diziam, não, acho que eu não acredito mais em Jesus, não, já orei tanto na minha vida, já pedi tanto respostas sobre isso, e parece que ele não está me ouvindo. Não, irmãos, seja insistente, insista em oração. Pastor, mas parece que minha oração é uma só, eu peço a mesma coisa. Continue. Você está buscando a Deus em oração? Você realmente está entregando a Deus com fé? Pastor, mas minha fé é tão pequena. Então vamos desenvolver essa fé. Então ore pedindo a Deus fé. Porque afinal de contas, se você consegue orar ou não, é a Deus que você tem que tratar isso. É com Deus. O maior interessado em ter um diálogo e uma intimidade contigo é Deus. Se você ora mais ou menos, a minha vida do pastor Léo não vai mudar. Porque eu tenho que ter a minha vida de oração com Deus. Sou eu, o meu contato é com Ele. A salvação é individual, o desenvolvimento da minha fé é entre eu e Deus. Claro que a igreja, ela tem um ponto aí de participação muito grande, porque a gente se alimenta uns com os outros, a gente cresce uns pelos outros, é como o ferro afiando o próprio ferro. A igreja precisa desse contato. Você tira minhas dúvidas, você intercede por mim, eu intercedo por você. Mas a sua relação particular, privada com Deus, eu não consigo desenvolver não, meu irmão. Eu não consigo fazer aqui algo muito especial, que vai te aproximar ainda mais de Deus. É algo entre você e Deus. O que eu posso fazer é dizer, você precisa fazer isso. O que eu posso dizer é o seguinte, se você não fizer, não tem quem faça por você. O que eu posso dizer é o seguinte, meu irmão, o que é que custa você orar e dizer, Deus me dá fé, porque eu não estou conseguindo nem orar? O que é que custa quando você não consegue declarar uma palavra diante de Deus? Ajoelhar e ficar em silêncio. E chorar, se não tem o que falar. Ou se de repente você está triste, abre o coração para Deus. A gente tem um monte de oração de Davi, sincera, em que ele falou absurdos, como o Senhor me abandonou, o Senhor não me ouve mais. Eu clamo e o Senhor não responde. Isso está na Bíblia. Um homem de Deus orou desse jeito. Então seja sincero. Oração e fé é um desenvolvimento. Então desenvolva. Essa fé que esse homem tem, ela tem essa referência fantástica. Jesus se admira. Detalhe, esse homem não era um daqueles que estavam com Jesus. Você tem desses que andavam com Jesus, que inclusive eles têm a fé deles sendo provada. E assim como eu citei aqui um Jesus andando sobre o mar, no meio da tempestade, no meio da noite no barco, alguém também teve sua fé provada e afundou quando tentou andar sobre o mar. Mas só que tinha outros no barco que sequer saíram do barco para tentar. Fé provada, a nossa fé também é provada. E por fim, irmãos, Jesus cura à distância. E por fim, Jesus, Ele entrega. Às vezes, a gente não espera o agir de Deus, não importa de aonde ou como Ele vai agir. A gente tem um pouquinho, muitas vezes, de fé egoísta. Porque a gente pede a Deus, de repente, um milagre, mas a gente quer ver o milagre. A gente quer participar do milagre. Rapaz, é Deus que vai fazer, deixa Ele fazer. Quando eu me converti, durante muitos anos, eu coloquei uma lista, na minha lista de oração de pessoas a serem alcançadas, em primeiro lugar, a minha casa, a minha família. Eu fui o primeiro convertido da minha casa. E eu coloquei uma lista de prioridades, sabe? Aqueles que eu entendia que a conversão levaria a família mais para perto de Deus, ou seja, meus pais. E por último na minha lista eu coloquei meu irmão mais velho, porque ele era ateu. Eu disse, rapaz, isso aqui vai ser o último mesmo. Na minha lista de prioridades, eu vou começar a orar de cima para baixo, e um dia a gente chega no meu irmão mais velho, porque isso aqui vai ser difícil. Ele foi o primeiro a se converter depois de mim, e ele se converteu à distância. Ele já estava morando em outra cidade, Deus moveu a vida dele, a família dele, a esposa, sabe, eu saí de ônibus, de um extremo a outro de Pernambuco, e olha que Pernambuco, ao comprido, ele é longo, para assistir, participar da cerimônia de batismo, em que estava meu irmão mais velho, a esposa e a filha mais velha, os três, no mesmo dia.
E eu não acreditava naquilo. Eu disse, Deus, meu irmão foi o último da lista. Eu nem orava direito por ele. E o Senhor pega e faz tudo diferente. O Senhor pega e inverte a minha lista, coloca ele para o primeiro. Porque Deus faz como Ele quer. Ele age de longe. Quando a gente às vezes pensa que está orando e Deus não está perto, Ele já está fazendo, Ele já está agindo. Para de querer às vezes ter a resposta para você, ou do jeito que você quer a resposta. Deus atende, de longe. E Jesus assim fez. Sabe, gente, outra coisa, um outro lado desse texto que me chama a atenção, é que Jesus não tinha obrigação de obedecer esse homem, não. Você já parou para pensar nisso? Esse homem, ele começa a falar coisas para Jesus. Jesus vem, Jesus para de vir. Jesus não tem obrigação de obedecer esse camarada, não. Afinal de contas, ele é Deus. Mas ele se dispõe, porque assim ele quis. Jesus foi quando pediu, e Jesus parou de ir quando ele pediu para parar. Mas o que importa aqui, não é se Jesus está atendendo ou não, é que o resultado final, que era o início desse texto, o clamor desse centurião, daqueles anciãos da sinagoga, posteriormente dos amigos do centurião, era um só: traz a cura daquele escravo. Cura, o teu milagre chegue até ele. Então, irmãos, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos orar, vamos colocar em prática essa oração. E se de repente você já está naquela, mas Senhor, eu não sei se o teu milagre vai chegar, eu acho que isso não vai acontecer mais. Se você está passando por essa situação, eu quero te convidar a orar especialmente por você, dizendo, Deus, me dá fé. Eu preciso ter fé. Você tem que clamar por isso. Eu não consigo fazer depósitos, aportes bancários de fé dentro da sua cabeça. Você tem que pedir isso a Deus, é Deus que vai te dar fé. É Deus. Porque se dependesse da minha racionalidade, se dependesse do pensamento do Léo, eu também não teria fé não, viu? Eu também não teria. É Deus que me dá fé. É Deus. Então ore, baixe sua cabeça, vamos clamar. Você que está em casa também, se você se encontra como essas pessoas, que talvez a mente esteja cauterizando, você já esteja num processo de perder o foco na oração, ou de dizer assim, eu não sei nem orar porque parece que Deus não ouve. Não, eu quero te pedir uma coisa, peça agora, com sinceridade, insistentemente, Deus, me dá fé, Deus, aumenta a minha fé, Deus, me dá uma fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, pelo menos, me dá essa fé, Deus, pede aí, ora, fala com Deus. Pai amado, ouve o clamor do teu povo, ouve a nossa oração, Pai. Deus, como a nossa fé é pequena, e diante de circunstâncias severas, até a nossa fé pequena, parece que se torna ainda menor, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, quando a gente esquece de orar, quando a gente deixa de lado a oração, quando a gente acha que a nossa oração não tem nenhum valor e a gente precisa que alguém ore por nós, quando a gente acha que o Senhor não nos ouve ou que o Senhor está longe, oh Deus, tem misericórdia, porque a Tua palavra diz que mesmo quando não sabemos orar, o Teu Espírito intercede, Deus. Então nem sabendo como dizer, como falar com o Senhor, nós já oramos. Mas Senhor Deus, aumenta a nossa fé, porque Pai, sem ela, Senhor Deus, é impossível acreditar no Senhor, é impossível declarar palavras a Ti. Pai amado, que o Teu povo seja sincero, que o Teu povo aprenda a orar, abrindo o coração, Senhor Deus. Que o Teu povo Te busque, ó Pai, em tempos bons e tempos ruins. Que o Teu povo interceda, que o Teu povo confesse pecados. Que o Teu povo, Senhor Deus, clame, peça a si mesmo, claro. Mas que o Teu povo agradeça, Senhor Deus. E que Teu povo, em oração, também Te adore. Glorifique e exalte o Teu santo nome. Porque não há outro Deus, senão a Ti, Senhor. Não há quem orar, não há quem dirigir a nossa fé, senão ao Senhor. Então, Pai, se tem alguém aqui, Senhor Deus, que não sabe orar, se tem alguém aqui que não acredita que é possível falar com o Senhor,
Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que acha que perdeu a fé, que esfriou, oh Deus, renova essa fé, faz nascer um novo amor, faz, Senhor Deus, age por meio do Teu Espírito, ó Pai, e que essa vida, Senhor Deus, se renove em fé, e que de fé em fé agrade ao Senhor, que de fé em fé clame ao Senhor. Mas Deus, não nos deixe com a mente cauterizada, não nos deixe, Senhor Deus, insensíveis, inclusive à Tua voz. Pai, com certeza, Tu já tens falado tanto, e se talvez alguém aqui não ouve a Tua voz, ó Pai, esteja insensível, Senhor Deus, a essa voz, elimina, Senhor Deus, todo bloqueio, toda barreira, faz cair por terra, Senhor Deus, e abre os ouvidos espirituais, abre esse coração, para ouvir a Tua voz, a voz do Senhor, para a vida dessa pessoa, Pai. É assim que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.